Bora lá, fiel, Zé Elias aqui do Equipe F do ESPN deu uma aula de Corinthians, trouxe as últimas informações do Timão, se posicionou aí sobre a questão das eleições do clube, projetou o Corinthians e Vasco e trouxe informações inéditas de dentro do Corinthians. E o Timão que assinou mais um contrato com o jovem da base e agora o Timão tá tomando conta da base, hein? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão com o Zé Elias. Vamos, Pascoal, vamos, Zé Elias, falar de Vasco e Corinthians. Dois times de camisas pesadíssimas que fazem campanhas bem ruins no Campeonato Nacional. O Vasco ali vira e mexe no Z4 e o Corinthians, por conta dos últimos resultados, e esse recorte dos últimos resultados já é bastante considerável, também cada vez mais perigando, Zé. Mais uma vez, terceiro ano que o Corinthians vai bem, em pelo menos uma Copa, né? Nesse ano na Copa do Brasil e no Brasileiro, briga lá embaixo. Só pra... Olha os últimos 11 jogos, Perdeu no último pro Bahia, havia perdido antes pro Juventude, empatou com o Fortaleza em casa, no Rio empatou com o Botafogo, 0-0 com o Cruzeiro em São Paulo, foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi 2-0, venceu com um time mais reserva do que titular o Ceará lá no Castelão, uma vitória até inesperada naquela altura. Depois foi derrotado pelo Bragantino em casa, primeiro jogo da volta do Mundial de Clubes. Antes do Mundial, havia empatado com o Grêmio no Sul, com o Vitória em São Paulo e com o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Aí eu pergunto pra você, Prial, nessa quantidade de jogos aí, qual... 11. Uma vitória. Uma vitória, mas qual desses jogos você fala assim, pô, o Corinthians jogou bem? Talvez isso seja até mais preocupante do que... Você não tem na memória. A falta de resultados. O jogo foi bom, aquilo... Não, você não tem, como gosta de dizer o Bihal, performance. Não tem. O Corinthians não consegue jogar bem, o Corinthians não consegue encaixar uma sequência de jogos onde o torcedor corintiano fala assim, não... Hoje o time jogou bem. Não, é sempre com dificuldades, com dificuldade de fazer o time jogar. O Dorival sempre com problemas físicos. Teve que nesse meio tempo aí fazer as escolhas para a Copa do Brasil também. Né? Então poupa um jogador aqui. Poupa não, né, Pascoal? É controle de carga. Controle de carga aqui, controle de carga ali, não põe para jogar. Né? E agora o Corinthians não tem, se eu não me engano, não tem Yuri Alberto, Carrijo, Memphis e Martínez. Martínez quebrou o dedo no treino. Martínez. São 4 jogadores. Com esses 4 jogadores, o Corinthians fez essa sequência toda aí que nós passamos. Você imagina sem esses 4 jogadores? Só fica um do meio campo. Sim, só tem só o Garro e o Ranieri. Que saiu do último jogo dizendo se queixando já do joelho. Que não está conseguindo render tudo que pode porque o joelho voltou a doer. E também disse que os problemas administrativos têm batido forte no campo, têm influenciado nesses resultados ruins e desempenhos ruins. Tem um comentário. Aí eu já não concordo com ele. Me desculpa, aí eu já não concordo com ele. Não concordo porque quem tem que jogar é o jogador, não é o presidente. Aí você me desculpa, aí é uma questão de tentar dividir responsabilidade. Mas um clube de ponta cabeça não chega no campo, Zé? Ô, Plihal, você acha que o Garro vai estar preocupado se o presidente vai ser o estável ou não na hora de 90 minutos ali? Você quer saber o nome dos candidatos? De todos os candidatos? Não, nem minha vida. Não. André Castro, Antônio Roque Citadini, a novidade. Não, deixa. E Osmar Stabile. Mas o fim de semana, amanhã é o fim de semana. Plihal, quando o jogador de futebol tá lá... Não quer saber do caras? Não, deixa, eu já sei. Qualquer um joga pra cima e um abraço? Não, também não, né? Mas assim, eu já sei, já conheço todos ali. Eu não conheço esse novo, o André Castro. Não conhece o Roque Cidadini? Conheço. O Roque eu conheço já há bom tempo. Mas assim, até perdi o que eu ia falar. Tá falando do Garro que não pode influenciar dele. Eu não acho. Sabe por quê, Priel? Porque não pode. Eu particularmente, não vejo isso como problema. Porque o jogador de futebol, ele entra no campo para jogar futebol, ele não entra para falar de política. Ele não entra para falar, você vai arrumar a bocha? Você vai fazer um bom trabalho no futsal? A quadra do Tamborel? Você vai arrumar a quadra do Tamborel? Você vai dar autógrafo? Então pode deixar o clube largado, que isso não afeta o futebol. Não é questão de clube largado, Priha. O jogador tem que se preocupar em jogar bola. Ele tem preocupação demais dentro do campo. Pô, dentro de campo você tem que marcar, você tem que fazer as funções que o treinador te manda fazer, você tem que pegar na bola e pensar. Ele está tendo as melhores condições para jogar a bola? Em quais condições você fala? Tudo. Quais condições? Você pode questionar o time, que é limitado. Mas foi esse mesmo time que bateu o Palmeiras, foi esse mesmo time que foi campeão paulista. Sim, mas esse time... Será que dia 5 esse time não tem os 4 das 5 estrelas, é? Sim, não, Pascoal. Aí entra o que eu tô falando que pode atrapalhar, que é a questão dos jogadores.
Que é a questão de você não ter jogadores à sua disposição para jogar. E as dívidas? Mas eu tô falando em termos de jogador, Plihal. Mas o jogador não liga? O jogador Premiação de liga. campeonato... Mas isso aí já está estabelecido antes. O jogador vai ficar... estabelecido era pagar. Sim, mas não receberam. Aí se ele não jogar, ele vai receber? Não, mas é que afeta o psicológico do cara. Então não é problema político. Então chega claro, vem e fala assim, ó, eles não pagaram. Aí tem que ter coragem para falar. É muito fácil falar os problemas políticos. Não, então políticos barra administrativo. Então vem a público e fala, olha, não recebemos a premiação aqui, não recebemos aqui, não recebemos aqui. É uma maneira também de pressionar a diretoria a procurar recursos para pagar os jogadores que precisam. Mas o Vasco também está pressionado, né? Tem que jogar. O Vasco vem de derrota, depois de uma vitória. Cravo e outro... Uma vitória maravilhosa, mas o pessoal do Vasco diz que é bem a cara do Vasco isso. Né? Uhum. Ganhar um jogo de maneira espetacular e no outro entregar o ouro tranquilamente foi o que o Vasco fez. Agora, o Corinthians... Uma posição só acima do Z4. Então, esse é um jogo que vale mais do que os 3 pontos. Por que vale mais do que os 3 pontos? Porque quem fizer os 3 pontos dá um salto em termos de classificação e larga o outro no osso. Uhum. Larga o outro na pendura. Como o Vasco vai jogar em casa, é uma grande oportunidade do Vasco. O Vasco pode demitir o treinador do Corinthians. Você acha? O quê? Derrota Dorival Rua? Você tá brincando? Pergunta qual é o assunto lá nas Alamedas do Corinthians. Até o diretor de futebol, o Fabinho, tá ameaçado. Esse eu sei que tá mais ameaçado que o Dorival. Esse aí, Pascoal, esse aí é o seguinte. Ele foi contratado pelo Augusto. Saiu a decisão do novo presidente, no dia seguinte ele tá fora. É um homem de confiança, é isso. Eu não sei quem vai ser o presidente do Corinthians, porque essa reunião é uma reunião dos conselheiros, é uma eleição indireta, são os conselheiros que vão escolher. Eu só posso dizer, hoje é sexta-feira, a eleição é na segunda. Só posso dizer, o Corinthians não pode incorrer em erro. O Corinthians tem que escolher o melhor para o Corinthians nesse momento. Uhum. E quem perder, que se julga tão corintiano quanto os outros, porque quem ganhar também é corintiano. Tem que remar a favor. Tem que jogar a favor. Vamos fazer mais uma parada no Equipe F. Daqui a pouco, fã do esporte. Vamos passar as informações do jogo que transmitiremos. Vasco e Corinthians, jogo de 6 pontos. Isso não existe. Jogo de 6 pontos. Na Série... Vamos trazer o outro lado, vamos trazer o lado do Corinthians. Emanuel Araújo está lá todo dia para trazer as notícias pra gente. Amigo, a gente vai ter que fatiar as informações do Corinthians, tá? Primeiro, vamos começar falando de bola. As dificuldades do Dorival Júnior para escalar o time, montar um banco decente para esse jogo contra o Vasco. E depois, e não menos importante, a eleição indireta que acontece na próxima segunda-feira. Exatamente, Joana. Boa tarde para você que está com a gente. Mas eu com certeza vou estar lá em São Januário para cobrir o Corinthians. Esse Corinthians que vai para São Januário para uma final. Isso é o fato. Afinal de contas, o time está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Também os 3 pontos que separam o Vasco de Corinthians. E o time precisa dar uma resposta rápida, mas vai para o Rio de Janeiro com 6 desfalques. Um retorno importante, que é o do Romero, né? Um retorno para o ataque, um reforço para o ataque, é uma coisa que o Dorival não está negando, apesar do Guinegão ter entrado numa boa fase, mas o Romero pode colaborar aí bastante para esse time titular. E uma novidade entre os relacionados, já que nessa semana, a gente falou ontem, né, que o Corinthians perdeu o José Martínez, e aí entra mais um garoto da base, mais uma joia da base. André Luiz renovou o contrato até 2029, tá tudo certo, esse não tem chance de perder. E ele tem chamado muita atenção do Dorival nos treinos, então a tendência é que esse garoto vá, pelo menos faça a sua estreia em viagens com o time profissional e que ele talvez jogue pela falta de opções, né, no meio de campo, né, do meio de campo, como eu disse, perdeu o Carrilho, perdeu o José Martínez, então com a fé nos crias, digamos assim, já que estamos indo para o Rio, é com a fé nos crias que o Dorival se agarra. E agora falar sobre essa sexta-feira, que é uma sexta-feira diferente aqui no Corinthians. É simbólico, é o último dia do prazo de inscrições. É simbólico até porque hoje Osmar Stabile se inscreve como uma das 3 chapas que vão disputar as eleições do Corinthians, que não são eleições no clube, né? A gente acompanhou as eleições do impeachment, onde todo associado podia votar. Dessa vez são só os 299 conselheiros para um mandato tampão, né? Que vai até dezembro de 2026, que seria o mandato do Augusto, o momento em que ele terminaria.
E o Osmar Stabile se inscreveu hoje e é um deles, a gente vai colocar aí na tela para mostrar direitinho, porque o Osmar Stabile representa a situação, né? Eu acho curioso até PVC, nosso colega de trabalho, fala isso, né? Que o Stabile vem para estabilizar e de fato é para manter tudo como tá, principalmente no departamento de futebol. Isso porque ele tem um contato diário e direto com o Fabinho e ele acredita que assim está funcionando. Portanto, se o Stabile for eleito, não haveria tantas mudanças no departamento de futebol. É diferente do que acontece com o Roque Cittadini, por isso que a gente coloca ele aí como a oposição, porque de fato o Cittadini já tem uma história no Corinthians, foi vice-presidente da gestão do Alib no início dos anos 2000 e, de acordo com ele precisa de um novo diretor de futebol, então a primeira coisa que ele faria era tirar o Fabinho e também criar um grupo de trabalho para que esse diretor de futebol não tivesse decisões unilaterais. Então, o Roque Cittadini acredita que o departamento de futebol precisa ser estruturalmente alterado, né, mexido, mudado. E aí, por fim, vem o que a gente colocou aí como azarão, né, o André Castro, que ontem foi o único a dar uma coletiva e mostrar um aporte financeiro de um banco, o GPS Bank, que é um banco fundado em Goiânia e que daria um aporte de até R$1 bilhão para o Corinthians reestruturar estádio, sede social, pagamento de jogadores e também pagaria as dívidas mais recentes do Corinthians, como Transferban e salário de jogadores. Portanto, o André aparece como um azarão para isso, mas não conta com tanto apoio assim dos conselheiros. Vale lembrar que são os conselheiros que decidem quem será o presidente do Corinthians até dezembro de 2026. Volto com você, Joana. Aí, agora informação, pacote completo de informação com o Emanuel Araújo. E falando em Corinthians, deixa eu mandar um beijo especial aqui pro craque Neto, que tá na nossa audiência, ele mandou essa foto pra gente. Os dois em má fase. Vasco e Corinthians no Brasileirão. Apesar da vitória maravilhosa do Vasco, goleada sobre o Santos, no jogo seguinte já voltou a decepcionar seu torcedor, perdendo para o Juventude. Depois do Mundial, da pausa para o Mundial, o Vasco fez 7 jogos e só ganhou 1, do Santos Futebol Clube. Vitória espetacular, só que o aproveitamento pós-mundial é de 28,6%. Precisando fazer uma renovação do óculos, hein, Abel? Não, tá bom. 28,6%. Foi o que eu falei, olha aí. Em 7 jogos, 11 gols e 10 sofridos. Mas de repente preciso voltar no oftalmo para renovar minha receita. De repente, né, Eugênio? Tem que atualizar. Tem que atualizar sempre. Corinthians, 8 jogos depois da parada para o Mundial, só uma vitória contra o Ceará. 25%. Em 8 jogos, só fez 6 gols e sofreu 10. Mari Pereira, que fase de Vasco e Corinthians. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, esse canal roxinho do Corinthians aí, a gente traz notícias, pós-jogo, pré-jogo, informações, contratações, tudo sobre o Corinthians aqui nesse canal, então curte aí, você sempre vai ficar por dentro das informações do Timão. Se tiver um botãozinho de hypar aí no seu celular, clique em hypar o vídeo, assim você também ajuda o canal a chegar para mais corintianos, beleza? Pessoal, aquela luzinha no final do túnel, né? Eu sei que a gente já passou por muita coisa, muitas notícias ruins do nosso Coringão, mas parece que agora, né, a gente começou a ver uma luz no final do túnel. Essa luz é o André Castro? Não. Essa luz são as novas políticas? Vai chegar um salvador da pátria no Corinthians? Também não, cara. Mas assim, pelo menos a gente vê que tem gente querendo trabalhar lá, né? Então, muita gente não gostou da entrevista que o André Castro deu ontem, dizendo que nem ele podia usar o símbolo do Corinthians, né? Que ele colocou a bandeira do Corinthians lá atrás dele, dizendo que ele não podia usar a marca do Corinthians para se promover, sabe? Mas enfim, cara, eu tô cansado de pessoas fazendo política em cima do Corinthians, né? Então, se for pra ele ganhar e de repente não ganhar, ele já falou que tá disposto, né, a sentar com quem for ganhar para viabilizar essa questão do investimento, né? Vamos ver como é que vai ficar. Você apoiaria o André Castro ou você iria com o Cittadini, mais a velha guarda ali, já teve ligação com todo mundo, na verdade, ou o Osmar Stabile, né, que eu acho que é a opção mais segura e na minha opinião acho que quem vai ficar é o Osmar Stabile. Mas gostaria de saber de você, o que você acha que vai ser melhor pro Coringão? Vamos trocar uma ideia, deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas acredito, tá, que quem vai ficar mesmo é o Stabile, porque não é uma votação popular. Caso fosse, com certeza o André venceria, até por conta da grana que ele vai injetar. Mas da votação é do Parque São Jorge, dos portões ali pra dentro. Então vamos lá, bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não se inscreveu, se inscreve aí aqui no canal e bora, né, sempre ficar por dentro do Timão, beleza? Um ótimo final de semana, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!